Fala, galerinha! Eu sou o professor Marlon de Matemática e no nosso sexto tempo de hoje vamos nos aventurar numa missão real, ou melhor, matematicamente real. O reino dos números está em obras e os mestres construtores têm um grande desafio: mudar o tamanho do castelo sem mudar o seu formato. E aí, a matemática entra com tudo. Vamos entender como os lados, o perímetro e a área mudam quando a gente amplia ou reduz uma figura. Essa é uma ação da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Então, preparados? Vamos construir o castelo perfeito com muita matemática e diversão. Galerinha, olha só! A matemática de hoje vem direto do reino dos números e os desafios são dignos da realeza. Estamos no canteiro de obras do castelo, prontos para uma missão nobre: ajudar os mestres construtores a ajustar a planta da construção com precisão. E sabe quem vai guiar esse trabalho? A matemática, é claro. Eles receberam a planta do castelo real, mas precisam fazer ajustes sem alterar o formato original. Isso mesmo, cada torre, muralha e portão precisa manter as proporções certinhas. Nada de figuras deformadas. A rainha exige perfeição no projeto. Para garantir isso, os mestres construtores utilizarão a malha quadriculada, formada por linhas horizontais e verticais que se cruzam criando pequenos quadrados. Ela ajuda a medir, desenhar e a comparar figuras, especialmente quando falamos de ampliação e redução. Com essa malha, fica mais tranquilinho comparar o antes e o depois de uma figura, vendo se ela manteve o mesmo formato e entendendo as mudanças no perímetro e na área. É como o papel oficial dos mestres construtores. Tudo começa por ela. E ainda tem mais! Podemos adicionar diversas formas na malha, inclusive aquelas feitas só com segmentos de reta, sem cruzamentos e que formam contornos fechados. Sim, estamos falando dos polígonos. Mas antes de desenhar torres e muralhas, precisamos entender dois conceitos importantíssimos: o perímetro e a área das figuras. O perímetro é a medida do contorno de uma figura. É como se estivéssemos caminhando em volta do castelo e marcando a distância total dos seus muros. Para calcular, somamos o comprimento de todos os lados. E com a malha quadriculada, isso fica ainda melhor. Cada lado de quadradinho vale uma unidade, o que nos permite contar diretamente os lados que compõem o contorno. Já a área representa a superfície da figura, ou seja, tudo que está na sua parte interna. Na malha, podemos contar os quadradinhos preenchidos pela figura para saber sua área. Quanto mais quadradinhos dentro da figura, maior é a sua área. E é essencial entender que o perímetro e a área são grandezas diferentes. O perímetro é medido em unidades de comprimento, como metros ou centímetros, porque ela envolve os lados da figura. A área é medida em unidades quadradas, como metros quadrados ou centímetros quadrados, porque ela envolve uma superfície. Agora que a gente já sabe tudo sobre perímetro, área e como usar a malha quadriculada, tá na hora de colocar a mão na massa. E olha só que incrível, galerinha! A planta original da torre do castelo já chegou. Observem bem a imagem. A torre aparece com uma única peça com detalhes no alto da muralha. Ah, e atenção! Cada lado de quadradinho mede 1 metro. Essa informação é essencial para a nossa tarefa. Agora se liga no desafio lançado pelo rei: fazer uma versão 3 vezes menor dessa torre. E aí, será que a gente consegue reduzir sem deformar o castelo? Claro que sim, né, galerinha? Para isso, precisamos observar bem os lados da figura. Essa torre tem 3 lados de 15 metros e 9 lados de 3 metros. Para seguir as ordens reais, precisamos reduzir a terça parte cada uma dessas medidas. Ou seja, vamos dividir cada uma delas por 3. Primeiro, temos os 3 lados de 15 metros, virando 3 lados de 5 metros, pois
15 dividido por 3 é igual a 5. E os 9 lados de 3 metros viram 9 lados de 1 metro, pois 3 dividido por 3 é igual a 1. Tranquilinho, né? A gente reduziu o tamanho, mas manteve o mesmo formato. Agora, que tal descobrir o que aconteceu com o perímetro e com a área depois dessa redução? Vem comigo que a gente vai ver isso tudinho. O primeiro vai ser o perímetro. Antes da redução, a gente tinha 3 lados de 15 metros, ou seja, 15 mais 15 mais 15, que podemos representar pela multiplicação de 3 vezes 15, que é igual a 45 metros. Nós tínhamos 9 lados de 3 metros. Isso é, 9 vezes 3, que é igual a 27 metros. Somando tudo, 45 mais 27, nós temos 72 metros. Isso significa que o perímetro da torre antes da redução é de 72 metros. Depois da redução, as medidas ficaram assim, ó. 3 lados de 5 metros, ou seja, 3 vezes 5, que é igual a 15 metros, e 9 lados de 1 metro, ou seja, 9 vezes 1, que é igual a 9 metros. Somando tudo, nós temos 15 mais 9, que é igual a 24 metros. Dessa forma, o perímetro reduzido é de 24 metros. Ou seja, o perímetro diminuiu porque os lados ficaram menores. Como a gente dividiu todos os lados por 3, o perímetro também ficou 3 vezes menor. Agora, galerinha, vamos conferir o que aconteceu com a área dessa torre depois da redução. Para isso, observem que a torre original ocupava 207 quadradinhos. Como cada quadradinho da malha vale 1 metro quadrado, a área da torre original era de 207 metros quadrados. Mas aí veio a ordem real: reduzir para a terça parte as medidas de cada lado da torre. E quando a gente faz isso, a figura reduz para todos os lados. Ela fica 3 vezes mais baixa e 3 vezes mais estreita. E sabe o que isso causa, galerinha? A área da torre fica 9 vezes menor, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Ou seja, se cada lado foi dividido por 3, a área será dividida por 9. Então, se antes eram 207 quadradinhos, agora a torre reduzida ocupa 23 quadradinhos, pois 207 dividido por 9 é igual a 23. Isso significa que a área da torre reduzida é de 23 metros quadrados. Então, anotem aí, galerinha. Reduzir os lados à terça parte, o perímetro também reduz para a terça parte. Reduzir os lados à terça parte, a área fica 9 vezes menor. Mas atenção, galerinha, isso ocorre somente quando os lados reduzem a terça parte. Se os lados forem reduzidos a outro valor, o perímetro reduz na mesma proporção dos lados e a área reduz muito mais. E ó, essa mesma ideia também serve para fazer o contrário, a ampliação de uma figura. Isso mesmo, se o rei quiser uma torre maior, a gente pode fazer isso de forma bem certinha, multiplicando todos os lados da figura por um mesmo valor. E no reino dos números é assim. Mal terminamos uma missão e já chegou mais um pedido especial vindo direto do trono. Dessa vez, o desafio real é calcular a área de outra parte do castelo, um detalhe triangular lá da fachada principal. Só que tem um detalhe diferente. Esse triângulo não é formado apenas por quadradinhos inteiros da malha. Dá uma olhadinha. Observem com atenção. Ele ocupa 2 quadradinhos inteiros e também 4 metades de quadradinhos. E aí vem a dúvida. Como a gente calcula a área dessa figura? Calma. Notem que cada metade de quadradinho representa 0,5 metros quadrados de área. Afinal, é metade de um quadradinho inteiro. Então, bora somar a área ocupada por essas metades primeiro. 0,5 metros quadrados mais 0,5 metros quadrados mais 0,5 metros quadrados mais 0,5 metros quadrados é igual a 2 metros quadrados. Ou seja, só com as metades já temos 2 metros quadrados. Agora, somando essa área com 2 quadradinhos inteiros, que valem 1 metro quadrado cada, nós temos 2 metros quadrados das metades mais 2 metros quadrados dos inteiros, totalizando
4 metros quadrados de área. Prontinho. Mesmo com metades, dá para calcular a área certinho. E é só observar bem a figura e fazer as contas direitinho. Eita, galerinha, a missão do Reino dos Números foi um sucesso! Hoje, a gente aprendeu que, com a ajuda da malha quadriculada, dá para ampliar ou reduzir uma figura mantendo tudo no lugar certinho. Formato, proporção e harmonia da construção. Agora, com esse conhecimento, vocês já são verdadeiros mestres construtores matemáticos do reino. Mas calma que ainda tem obra para terminar. Bora testar esse aprendizado com uma questão modelo real. Dá uma olhada. Na construção do Castelo Perfeito, uma torre quadrada foi desenhada sobre uma malha quadriculada. Observem a planta da torre. Ao duplicarmos a medida dos lados do quadrado destacado, o que vai acontecer com a medida do seu perímetro? Será que vai acontecer o que está na alternativa A, na alternativa B, na alternativa C ou na alternativa D? Bem, para resolvermos essa questão, precisamos lembrar que o perímetro de uma figura geométrica plana corresponde à soma da medida de seus lados. Como a figura é um quadrado com lados de 6 metros, seu perímetro é 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é igual a 24 metros. Ao duplicarmos, isso é, dobrar a medida de cada lado, cada um passa a medir 12 metros, pois 6 vezes 2 é igual a 12. Com os novos lados medindo 12 metros, o novo perímetro vai ser igual a 12 mais 12 mais 12 mais 12, que é igual a 48 metros. Observe que, ao comparar os perímetros, o novo perímetro é 2 vezes maior que o anterior, pois 48 é o dobro de 24, porque 24 vezes 2 é igual a 48. Portanto, ao duplicar a medida dos lados do quadrado, o perímetro será 2 vezes maior. Assim, a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C aí. Agora que você já está entendendo tudo sobre construção, reduzindo e ampliando, que tal a gente pôr em prática esse conhecimento? Bora lá? Vamos praticar! Olá, amadinhos! A dica de hoje é: quando ampliamos ou reduzimos uma figura na malha quadriculada, o tamanho dos lados muda, mas o formato da figura permanece. O perímetro acompanha essa mudança. Se os lados dobram, o perímetro também dobra. Já a área cresce ainda mais rápido, pois depende de 2 dimensões. Por isso, se os lados dobram, a área fica 4 vezes maior. Se triplicam, a área aumenta 9 vezes e assim por diante, sempre crescendo mais rápido que os lados. Aproveitem a dica e até a próxima! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Galerinha, se liga nessa questão. Na malha quadriculada está desenhada uma das bandeiras do castelo, representada por um triângulo. Esse triângulo será reduzido de forma proporcional para que seu perímetro fique 2 vezes menor. Com base nessa informação, podemos afirmar que a medida de cada lado do novo triângulo será essa que você está vendo na alternativa A, na alternativa B, na alternativa C ou na alternativa D. Bem, tempo na telinha para você me voltar com a resposta daqui a pouquinho. Até lá!
Para resolvermos essa questão, precisamos lembrar que o perímetro representa a medida do contorno de uma figura. De acordo com o enunciado, o triângulo será reduzido de forma proporcional, o que significa que todos os seus lados serão diminuídos na mesma proporção. Além disso, foi informado que o perímetro desse triângulo reduzido será 2 vezes menor que o perímetro do triângulo original. Para que isso aconteça, cada lado do triângulo também precisa ser 2 vezes menor, já que o perímetro depende diretamente da medida dos lados. Portanto, a medida de cada lado do novo triângulo será 2 vezes menor, e a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C aí. E se liga nessa questão, galerinha! Na planta do castelo perfeito, a figura 1 representa uma pequena janela da torre. Já a figura 2 é uma ampliação proporcional dessa janela, feita para a nova ala do castelo. Com base nas dimensões das figuras, quantas vezes a área da figura 2 é maior que a área da figura 1? Será que é a quantidade que está na alternativa A, na alternativa B, na alternativa C ou na alternativa D? Bem, pensa aí, daqui a pouco você me fala e eu volto com a resposta já já. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos primeiro determinar a área de cada uma das figuras na malha quadriculada. Para isso, observem que cada quadradinho possui 1 cm² de área. Assim, podemos descobrir a área de cada figura contando quantos quadradinhos cada um ocupa. Observando a figura 1, vemos que ela ocupa exatamente 8 quadradinhos. Então, a área da figura 1 é de 8 cm². Agora, analisando a figura 2, percebemos que ela ocupa 32 quadradinhos. Isso significa que sua área é de 32 cm². Agora, para calcular quantas vezes a área da figura 2 é maior que a área da figura 1, dividimos a medida da área da figura 2 pela área da figura 1. Assim, nós temos 32 dividido por 8, que é igual a 4. Portanto, a figura 2 tem uma área 4 vezes maior que a figura 1. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. E olha essa questão aqui, galerinha! Observe o projeto que a arquiteta do castelo desenhou na malha quadriculada para representar uma das casas do vilarejo. Sabendo que cada quadradinho corresponde a 1 m² de área, qual é a medida da área total dessa figura? Será que é a medida da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, eu vou ficar aqui esperando você, vou deixar um tempinho e eu sei que você já vai me trazer a resposta certa. Até daqui a pouco.
Bem, para resolvermos essa questão, precisamos calcular a área total da casa desenhada na malha quadriculada. Para isso, observem que o desenho da casa é composto por duas partes principais: um retângulo na parte de baixo e um triângulo na parte de cima. Sabemos que cada quadradinho da malha representa 1 metro quadrado de área. Assim, para encontrar a área total, vamos contar por quantos quadradinhos cada parte é formada. Contando direitinho os quadradinhos que formam o retângulo, encontramos 28 quadradinhos inteiros. Como cada um vale 1 metro quadrado, a área do retângulo é de 28 metros quadrados. Agora, vamos observar o triângulo da parte de cima. Aqui a situação é diferente. Essa parte é formada por 2 quadradinhos inteiros e 4 metades de quadradinhos. E lembre-se, cada metade de quadradinho mede 0,5 metros quadrados de área, pois corresponde à metade de um quadradinho inteiro. Assim, somando as 4 metades, obtemos 0,5 mais 0,5 mais 0,5 mais 0,5, que dá um total de 2 metros quadrados. Somando agora com os 2 quadradinhos inteiros, temos 2 mais 2, totalizando 4 metros quadrados. Isso significa que o triângulo da parte de cima da casa tem 4 metros quadrados de área. Agora que já calculamos a área do retângulo e a área do triângulo, para determinar a área total da casa desenhada na malha, vamos somar essas medidas. 28 metros quadrados mais 4 metros quadrados é igual a 32 metros quadrados. Portanto, a área total da figura é de 32 metros quadrados, sendo a alternativa D a correta. Marca a alternativa D. Então, galerinha, hoje a gente aprendeu a ampliar e reduzir as figuras sem deixar nada torto, sendo um verdadeiro construtor do reino dos números. A gente vai ficando por aqui, mas eu espero vocês no nosso próximo encontro, no nosso próximo Sexto Tempo. Até lá!